Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos felizes de estarmos aqui nessa noite para juntos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós sabemos que o Senhor durante esses dias tem grandes coisas a fazer neste lugar. E ontem eu já estive aqui, vim cultuar ao Senhor, ontem era o congresso da família. Deus falou tremendamente aos nossos corações. E está tudo muito lindo, né? Está tudo muito organizado. E eu quero aqui estar parabenizando o departamento de jovens, toda a igreja, inclusive esse tema, né? Que ele é muito profundo, a qual a pessoa que está na frente, que foi direcionado com o tema, conheço as tuas obras, né? Só ainda a gente pensar assim, conheço as tuas obras, é muito forte. A gente já treme. É algo que com certeza durante esses dias, ao qual os irmãos vão estar aqui, ouvindo várias ministrações a despeito do tema que foi escolhido, eu acredito que Deus tem algo a tratar durante esses dias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3. Desde já eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Como a Genoide disse, ela é minha irmã, né? Todo mundo me conhece. E eu sou grata a Deus de estar aqui na igreja do pastor Irineu, um homem de Deus, um homem que nós temos muita admiração pelo senhor, pastor. Nós sabemos da seriedade, do compromisso. Eu conheço o pastor Irineu, deve fazer assim uns 20 anos. Mas isso não quer dizer que eu tenha mais, que eu seja muito idosa, né, pastora? 20 anos, o pessoal pensa assim, né, que eu devo ter uns 50 anos já, né? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Versículo de número 14. Aleluia. Vamos ler. Aleluia. Louvado seja Deus. A partir do versículo de número 14 até o versículo de número 22. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez aí no seu lugar. Eu quero orar nesta noite. Aleluia.
Soberano Deus e maravilhoso Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por estarmos aqui. Deus, porque o Senhor nos trouxe a esta casa, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Deus, eu sei que para o Senhor fazer algo aqui, isso não tem nada a ver com quem prega, com quem está na frente, com quem lidera. Porque o Senhor faz como quer, como te apraz. O Senhor faz da maneira, Senhor, a qual o Senhor deseja. E o Senhor não precisa de pregador aqui para poder restaurar, para poder renovar, para trazer a tua igreja de volta ao arrependimento. Deus, mas nessa noite, Senhor, assim como o Senhor, meu Deus, tem falado durante esses dias, nós não queremos sair daqui desse culto, meu Deus, como chegamos, mas nós queremos sair daqui, meu Deus, desse culto transformados, meu Deus. Nós queremos sair daqui desse culto, meu Deus, com outra visão. Nós queremos sair daqui desse culto cheios da tua graça, cheios da tua presença, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado, nós queremos te pedir, meu Deus, que nesta noite o Senhor abra o céu sobre esta casa, Senhor, e que o Senhor venha mover, porque a igreja é tua, esse povo é teu, Senhor, e nós não temos nada, e não somos nada, e não temos nada para dar se do céu não for dado. Ah, Deus querido, Deus amado, mas nós te pedimos que pela tua graça e a tua misericórdia, tu venha de encontro ao nosso coração, Senhor, e através da tua palavra que é poderosa, o Senhor possa fazer grandes coisas aqui nesta noite. Aleluia. Assim nós te pedimos, Senhor, e te clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, como nós falamos aqui, o tema dessa noite é algo muito profundo. E onde está o texto do tema está escrito no livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse é o livro das revelações. Ele é conhecido como o livro de revelações. Revelações estas que o Senhor deu para João, seu discípulo, apóstolo de Jesus, onde o texto nos diz, e ele mesmo escreve esse livro, que as revelações a qual Deus vai dar a João é quando João está exilado na ilha de Patmos. João vai começar o livro do Apocalipse dizendo que foi exilado por causa do Evangelho de Cristo, por causa do reino do seu amor, e João foi exilado lá. E quando João está exilado na ilha de Patmos, a Bíblia diz, e ele conta e escreve a história, em que ele escuta o som e a voz de alguém como de uma trombeta muito forte. E ali naquela visão, o Senhor começa a falar com João. Ele diz que o seu rosto resplandecia como quando a claridade do sol estava no seu ápice, e que os seus pés eram como um latão reluzente, e que da sua boca saía uma espada aguda tão afiada de 2 fios. E quando ele viu tudo isso, ele já estava arrebatado. Só que quando ele se vira e vê, ele diz assim: e eu caí como morto. Não, porque você vai falar para as 7 igrejas da Ásia. E para as 7 igrejas da Ásia, você não vai falar com eles. Você vai falar para o... Não. Você não vai falar com o líder do louvor. Você não vai falar com quem dirige as crianças. João, você não vai falar com os presbíteros nem com o evangelista. De número 2, ele começa a falar, e o texto vai dizer exatamente assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, que é a primeira igreja. Aleluia. E ele vai começar a falar as características da igreja.
O texto nos diz que são 7 igrejas. A igreja de Esmirna, ela era elogiada pelo seu zelo. E a igreja de Esmirna era elogiada por rejeitar falsos mestres, mas foi repreendida por Deus por ter abandonado o seu primeiro amor. Aí ele vai agora e diz: mas ao anjo da igreja, aleluia, desculpe, de Éfeso, né? Agora vai ao anjo, a primeira igreja foi Éfeso. Aí ele diz: mas agora tu vai ao anjo da igreja de Esmirna. E Esmirna é elogiada pela sua fidelidade, pela sua perseverança durante uma intensa perseguição e pobreza. Então o Senhor continua falando com João. E quando fala com João, ele disse: agora você vai falar com a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja de Pérgamo você vai dizer exatamente o que eu vou lhe dizer. E a igreja de Pérgamo, ela é uma igreja elogiada por se manter firme, mas ela foi repreendida por Deus, porque ela tolerava ensinamentos heréticos no seu meio. Aí então o Senhor diz: agora você vai falar para a igreja, aleluia, de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela é elogiada pelo seu amor, pela sua fé, pelo seu serviço. Mas era uma igreja que foi duramente repreendida por Deus por tolerar práticas imorais e por tolerar a idolatria. Depois Deus fala com João e ele vai falar à igreja de Sardes, que era a 5ª igreja, e ela foi repreendida duramente pelo Senhor por ter uma reputação de estar viva, mas espiritualmente Sardes estava morta. E ele vai falar à 6ª igreja da Ásia, que era a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, ela é elogiada pela sua paciência, pela sua fidelidade e pela sua obediência à palavra de Deus. E aí agora João vai falar no capítulo 3, onde nós lemos, no capítulo, a partir do versículo de número 14, ele diz: diga ao anjo da igreja. Olha a responsabilidade do pastor, irmãos. Olha a responsabilidade que ele tem. Não diga para nenhum membro, é para o anjo da igreja, porque é dele que eu vou cobrar as almas. É dele que eu vou cobrar o que vai acontecer, o que está acontecendo. O que eu coloquei nas suas mãos, a responsabilidade é dele. Aleluia. E muitas vezes, né, o pastor, ele é mal interpretado, ele é incompreendido. Mas é que de fato existe uma cobrança sobre a vida dele. E só quem está na frente de um ministério consegue entender o tamanho da cobrança e da responsabilidade que lhe pesa sobre os ombros. E a igreja de Filadélfia, ela foi repreendida, aleluia, nós lemos aqui, pela sua condição morna, pela sua autossuficiência e pelo orgulho das suas riquezas materiais. Aqui onde nós lemos, irmão, neste texto, aleluia, a Bíblia diz assim, versículo de número 15: eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Deus, ele vai fazer essa comparação com a igreja de Laodiceia, porque a localização em que a igreja de Laodiceia se encontrava, ela estava próximo a algumas cidades importantes. A cidade de Laodiceia, ela ficava entre a cidade de Herápolis e Colosso. E a cidade de Herápolis, ela era conhecida pelas suas águas termais. E as suas águas termais, ela curava, eram águas quentes. E as águas de Colosso, elas eram frias e refrescantes. Só que as águas que chegavam em Laodiceia, elas chegavam por um arqueduto. E esse arqueduto fazia com que a água chegasse morna. E quando a água chegava morna, ela nem era suficiente para
quente demais a ponto de curar, e ela nem era fria a ponto de refrescar. Então Deus vai fazer essa comparação, porque ela diz assim, ó, tu nem cura e tu também não refresca, tu é inútil, tu é nauseante, dá vontade de vomitar. Porque tu nem é bom para curar e tu também não é desonestamente crente. Tu é fingida. Tu nem é boa demais e nem é ao extremo fria. Tu se esconde atrás do que tu tem. Porque tu pensa que eu olho pelo que tu tem, mas eu vejo o que você é. Porque tu acha, Laodiceia, que tu vai me comprar com o que tu tem, mas eu conheço quem você é. Aleluia, aleluia. Porque de Deus a gente não consegue se esconder. Salomão vai dizer assim, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. As suas obras boas, Ele está contemplando. As obras que também não são boas, Ele está contemplando. Acontece que a cidade de Laodiceia, irmãos, ela era um retrato de sucesso. Agora veja, Laodiceia era uma cidade que ela tinha um poderoso centro bancário, e lá administravam-se fortunas. Laodiceia era uma cidade, ela era muito famosa, porque ela produzia em sua cidade uma lã preta de alta qualidade. E ela exportava essa lã para todo o Império Romano. Laodiceia, economicamente falando, ela se sobressaía de todas as outras igrejas da Ásia. Em Laodiceia, escola de medicina, que ela produzia um colírio especial. Ela produzia um colírio para a doença dos olhos. Eles eram ricos, eram bem vestidos, e eles acreditavam que ele tinha a cura para a cegueira. Eles eram tão autossuficientes que teve uma época que um terremoto destrói a cidade e eles recusaram a ajuda do Império Romano. Eles disseram, não precisa nos ajudar, a gente tem condições de se reconstruir com o que a gente tem, porque a gente é rico, a gente tem dinheiro, a gente tem fábrica de lã, a gente tem onde ter vestimenta, a gente não anda sem roupa. Aqui a gente tem instituto de medicina que fabrica colírio dos olhos. Era assim que Laodiceia se dizia ser. O próprio Jesus, através de João, ele vai dizer que Laodiceia dizia isso, porque ele disse assim: tu dizes, rico sou, e de nada tenho falta. E eu não preciso mais de nada, porque eu já tenho tudo. Você já viu aquele tipo de crente que ele acha que ele não precisa mais se arrepender, que ele acha que ele não precisa mais obedecer ao pastor, ele acha que ele não precisa mais estar debaixo de uma hierarquia, porque ele já tem 20 anos de crente. Ora, ele tem 30 anos que está na igreja, ele já tem 50 anos que está na igreja. Então ele se acha autossuficiente, ele acha que ele não precisa, aleluia, estar debaixo de uma liderança, porque ele acha que ele se manda. E aí ele vai achando tudo isso, mas só que ele não consegue enxergar que enquanto a vida dele vai tomando esse rumo, ele vai se afastando de quem realmente, aleluia, é o dono da sua vida. Ele vai ficando longe, aleluia, oh, aleluia, do seu relacionamento com Deus, porque ele se acha autossuficiente. Ele se acha que ele não precisa prestar uma obediência a um líder, porque o líder chegou agora. Aí ele pensa assim, mas eu tenho 30 anos na igreja,
Irmãos, aqui no reino de Deus, Ele não vai medir a sua vida pelo tempo que você tem de crente. Deus não pega o seu currículo e olha quanto tempo você tem de experiência, não. Você guarda isso para você arrumar um emprego lá fora. Porque para arrumar um emprego tu vai precisar provar a tua experiência, aleluia. Mas aqui existe um Deus, aleluia, que Ele enxerga além das aparências. Pode aceitar Jesus hoje, aleluia. Se tiver o coração aberto, se tiver o coração quebrantado, aleluia, aleluia. Ele entra na vida, faz morada, aleluia. Caminha contigo, porque é isso, aleluia, que Deus quer. Ele quer de nós relacionamento. E era o que a igreja de Laodiceia já não tinha mais. Já não tinha mais há muito tempo. Porque ela se achava autossuficiente. Porque ela se achava autossuficiente. Agora veja a ironia. Porque o problema de Laodiceia, escute o que eu vou dizer aqui. O problema de Laodiceia era a sua arrogância espiritual. Talvez Laodiceia era uma cidade, era uma igreja bem estruturada. Uma igreja que tinha culto. Porque tinha tudo. Tinha culto, tinha oferta, tinha um apelo, tinha o hino da harpa. Só que não tinha Deus. Deus não estava lá. Deus não estava lá. E como Deus não estava lá, eles não conseguiam, aleluia. Eles se achavam autossuficientes. Eles achavam que eles não precisam. Orgulho, ele entra no coração. É quando o orgulho, ele entra na nossa vida. É quando a gente começa a pensar assim: eu não preciso disso. Eu não preciso estar na igreja sempre. Eu não preciso ter compromisso. E a gente começa a achar que não precisa, que não precisa. Você lembra de Lúcifer? O que ele fez ele cair foi o seu orgulho. Ele ficou orgulhoso. O seu coração se achou autossuficiente. Achou que não precisava mais de Deus. Achou que não precisava mais do Senhor. Achava que não tinha necessidade, aleluia, mais de caminhar com Deus. Porque se achou autossuficiente. Achou que não precisava mais. E a queda veio. Porque todos aqueles irmãos que se acharem autossuficientes, que deixarem o orgulho entrar no seu coração, com certeza vem a queda. Mas o Senhor está nessa noite aqui para nos tratar. Porque Ele quer nos tratar. Aleluia. Laodiceia estava orgulhosa. E esse orgulho que está dentro dela, ela diz: eu não preciso, porque já sou rica. Já tenho colírio. Aleluia. E o orgulho, aleluia, ele nos afasta. Mas o Senhor, aleluia, Ele trouxe gente aqui nessa noite, aleluia, porque Ele quer quebrar. Como diz aquela canção, né? O teu orgulho, o meu orgulho me tirou do jardim, né? Colocou o jardim em mim. E se eu perder tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Mas o amor não
aqui. Laodiceia se via rica, mas enquanto Laodiceia se via rica, Jesus, que sonda os corações, ele via miséria profunda. Laodiceia se achava que tinha tudo, e é possível ter tudo e não ter nada. Aleluia, se você não tiver relacionamento com Ele. Porque você pode sim ser crente há muito tempo. Você pode ter cargo na igreja e ainda assim fazer para Deus e não ter Deus. Porque escute o que eu vou dizer aqui, preste atenção. E você talvez diga assim: irmão, mas que absurdo, como é que eu faço para Deus e não tenho Deus? Porque é possível. Porque uma coisa é você fazer para Deus, outra coisa é você fazer com Deus. Você pode estar na igreja, ter vários cargos na igreja e ainda assim não ter um relacionamento com Ele. Porque fazer para Ele não é a mesma coisa de estar com Ele. Tem muita gente que faz para Ele, que faz na casa dele, mas não tem conhecido Jesus, igreja. Tem muita gente que vem para a escola dominical, que participa do culto de doutrina. Tem sim, que vem para tudo quanto é culto. Ele não falta nada, ele está no serviço da igreja todos os dias, mas ele não anda com Deus. E isso é perigoso, hein? Irmãos, é perigoso. Porque o que vai dizer se você anda com Deus não é o seu serviço, é a sua vida. Porque o que vai dizer se você anda com Deus não é o que eu faço na igreja. Eu posso fazer muita coisa na igreja, pastor, mas escute uma coisa, lá em Mateus no capítulo 7, Jesus vai dizer assim, ó: vocês profetizaram em meu nome. Não, preste atenção aqui. Essa palavra não é para o ímpio. Ele diz assim, ó: vocês profetizaram em meu nome, vocês dirigiram o culto, vocês fizeram muita coisa, vocês curaram, mas rapaz, vocês fizeram até o paralítico andar. Mas olha que coisa pesada, aleluia. E eu vou dizer isso aqui para que haja temor. Ele diz assim, ó, ele não está dizendo isso para ímpio, porque ímpio não profetiza, ímpio não vai para o culto, ímpio não coloca as mãos em nome de Jesus para curar. Ímpio é ímpio, ele não tem temor a nada, ele nem conhece a Bíblia direito, mas é para você que ele está dizendo, aleluia, que está todo dia na igreja, aleluia, que está só mostrando serviço, mas a vida não está de acordo com o que ele quer. Aí o que é que ele vai dizer? Eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome, nós fizemos tanta coisa no teu nome. E ele vai dizer assim: se aparte de mim, porque eu não sei nem o teu nome, eu não sei nem quem você é. Porque às vezes a gente quer ser conhecido em tantos lugares, né? Irmãos, sinceramente falando, às vezes a gente se importa com tanta coisa, pastor. Eu já vi gente sair da igreja porque não foi apresentado. Fui para o culto, não, já vi, eu sei que aqui não tem isso. Aqui eu sei que não tem. Mas a pessoa sai da igreja porque não recebeu um cargo. Você não ama Jesus, pelo amor de Deus. Você ama o status, é diferente. Você não quer Jesus, meu Deus, eu vou falar aqui. Você não quer Jesus para ter um relacionamento com Ele. Você quer ter Jesus pelo status que Ele pode te dar. E aí, irmãos, o pastor pode te ver, mas ele é que enxerga você de dentro. É ele que te enxerga. É ele que enxerga. Irmão, me perdoe, mas você... A Marcela cantou aquele louvor aqui, e ele é muito profundo. Mas você diz que está na igreja, que ama Jesus, mas você não perdoa o seu irmão. Me desculpe, você não ama Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo.
João vai escrever nas suas epístolas, ele diz assim, ó. Porque aqui na igreja é muito fácil ser crente. Tá todo mundo dando glória a Deus e todo mundo dando glória a Deus, né? Tá todo mundo dando aleluia, todo mundo dando aleluia, né? Aqui a gente é do ré, do pra, né? Mas é no dia a dia, é no dia a dia. Aleluia, é as tuas obras que vai dizer. É o que você faz lá fora. Porque aqui todo mundo é crente, quero ver lá fora. Quando não tem mais culto, quando não tem mais microfone, quando não tem mais nada. Quando não tem mais nada. E aí você diz que ama a Deus, até canta, né? Amo o Senhor, meu Salvador. Só que a Bíblia vai dizer assim, ó. Se você diz que ama a Deus e você não perdoa o seu irmão, você é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Então você pode fazer uma autoanálise. Ela diz assim, ó. Se na igreja você vem, levanta as mãos para o alto, entrega a oferta, só que lá fora você não consegue gerar um perdão, ele está dizendo uma verdade na sua boca. Não condiz com a vida que você leva. Não condiz com a vida que você vive. Então você não ama. A gente diz, irmãos, que ama Jesus e que ama a sua presença. Mas se o culto de doutrina acabar 10 minutos mais tarde, já sai para casa murmurando. Como é que pode? O pastor termina o culto 9h15 e eu tenho as minhas coisas. Mas você diz que ama Jesus. Você diz que tudo que você quer é ficar na presença dele. Mas tu pega a tua bolsa e vai se embora antes do culto acabar. Eu não estou dizendo isso para me pregar até às 10 não, viu? Eu estou falando, irmãos, o que o Espírito Santo colocou no meu coração. É que a gente precisa rever, aleluia, se realmente a gente quer ir morar no céu. Aí Jesus vai dar um conselho assim para Laodiceia, ó. Olha que ironia. Ela diz assim, ó. Tu dizes que é rico. Aí Jesus diz assim, tu és pobre. Laodiceia diz assim, que de nada tem falta. E Jesus diz assim, tá lá entre parênteses, tu és miserável, tu és pobre, tu és cego e nu. Agora veja, a cidade que tem um instituto de medicina que produz colírio não enxerga. Porque não é sobre o que você tem. Aleluia. É sobre o que você é quando você está na presença dele. Olha que ironia. A cidade que produz lã e que vende para o Império Romano, ela diz assim, eu não preciso de nada. E Jesus olha, porque ele enxerga além das aparências. Ele diz assim, tu não tem roupa para vestir porque tu é nu. Olha que ironia. A cidade que tem um sistema bancário altamente alto e que não precisa nem da ajuda do Império Romano, ele diz assim, a gente é rico. Mas Deus olha e diz assim, vocês são pobres. Aleluia. Aleluia. E aí ele vai dar um conselho. E ele diz assim, aconselho-te, no versículo 18, que de mim compres ouro provado no fogo. Aleluia. Para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, aleluia, para que veja. Aleluia. Jesus é maravilhoso, irmãos. Porque Jesus, ele não expõe a ferida sem oferecer o remédio. Ele diz assim, vocês são pobres. Vocês são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, foi o que Jesus disse. Mas para cada condição, ele oferece a cura. E note que no final, Jesus vai dizer assim, ó, compra de mim. Compra
compra de mim. Por que Jesus vai falar isso? Compra de mim. Porque há um preço a pagar. E Jesus não está falando de dinheiro. Jesus aqui está falando de renúncia. Jesus não está falando de dinheiro porque Jesus não precisa de dinheiro. Ele tem ouro e prata. Ele disse em Ageu 2:9: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele expõe a ferida, aleluia, mas ele oferece o remédio. E ele vai dizer para Laodiceia: tudo que você precisa eu tenho. Compra de mim. Renuncia às tuas vontades. Porque vamos falar sério, não dá vontade de pedir perdão quem machucou a gente, não dá? Seja verdadeiro, pelo amor de Deus. Eu não tenho vontade, de jeito nenhum. Porque se aqui em cima do altar eu dissesse isso, eu estava mentindo. Você não tem vontade, irmãos, porque a sua carne não quer. Só que existe um preço a pagar: a renúncia. Aleluia. A renúncia. Você precisa compreender que você precisa dele para tudo. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. A mídia consegue jogar aqui o 20? E eu já vou encerrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A mensagem final, irmãos, da carta é uma das mais tocantes da Bíblia. Quando ele diz: eis que estou à porta e bato. E não só mais tocante, pastor, como eu acho que é uma das mais trágicas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós costumamos evangelizar. E quantas vezes eu já evangelizei, e a gente evangelizando diz assim para alguém: olha, Jesus está na porta, deixa ele entrar. Jesus está à porta e bate, Jesus quer lhe abençoar. E a gente fala isso para o ímpio. Só que agora veja, ali está dizendo: eis que estou à porta e... repita aí: eis que estou à porta e... O dono da igreja estava do lado de fora. O dono da igreja estava pedindo para entrar. Ele não estava falando isso para ímpio, era para a igreja. O dono da igreja estava do lado de fora e estava lá, ó. O dono da igreja, aquele que tem os 7 castiçais de ouro, aquele que tem os pés como um de latão reluzente, aquele que os seus olhos são como chama de fogo. Ele estava do lado de fora da igreja e pedindo para entrar. Meu Deus, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. A igreja de Laodiceia, ela tinha a igreja sem Jesus. Porque é possível ir para o culto, estar no culto, cantar no culto, pregar no culto, ofertar no culto, e Jesus não está lá. Isso existe lá em Laodiceia. Jesus não estava lá, ele estava do lado de fora. O dono da igreja estava pedindo para entrar. Aleluia. Tinha a igreja, mas não tinha Jesus no culto. Tinha religião, mas não tinha relacionamento. Porque eles estavam apenas preocupados em cumprir protocolo. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Aleluia. Porque Ele está te perguntando assim: até quando mais você vai ficar preocupado em cumprir protocolo? Tinha estrutura de igreja, mas não tinha a presença de Deus. E era por isso que eles tinham falta de tanta coisa. Deixa eu te dizer uma coisa.
Você pode ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, mas se Jesus não estiver lá, o teu dinheiro não vai servir para nada, o teu conhecimento não vai servir para nada, as tuas condições não vão servir para nada. Mas nessa noite o Senhor nos chama a um relacionamento com Ele. O Senhor nos chama a um relacionamento com Ele. Será que você pode abrir a porta para Ele entrar? E aí você diz assim: irmã, mas eu já aceitei Jesus. Essa palavra não é para o ímpio, não. Essa palavra é para a igreja. É para quem está dentro da igreja.